Aleluia, graça e paz, irmãos. Podeis assentar, amém? Glória a Deus. Aleluia. É muito bom estar aqui pela manhã, cultuando ao Senhor, celebrando a vida que Ele conquistou para nós, através, do teu sangue. E nesta manhã nós estamos aqui para celebrar e para desfrutar desse amor do Senhor através da Santa Ceia, amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Isaías. Livro de Isaías 61. Deixa eu colocar aqui o meu óculos. Glória a Deus. Isaías 61, 1. Aleluia, Jesus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Para pregar as boas novas, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e libertar os presos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse capítulo de Isaías 63, veio a notícia maravilhosa, a profecia vinda através do profeta Isaías, acerca do Messias, acerca de Jesus que viria, trazer a liberdade à humanidade. Então Deus, lá no Antigo Testamento, a palavra diz que o Espírito veio sobre Isaías para profetizar. Nós bem sabemos que lá no Antigo Testamento, os servos do Senhor, eles não tinham o Espírito dentro. O Espírito só vinha sobre eles. E Isaías, o Espírito Santo, veio sobre Isaías e trouxe uma profecia sobre ele acerca de Jesus. E a profecia que diz o Espírito veio sobre ele, essa notícia maravilhosa que nos trazia que Jesus, ele viria trazendo a libertação para toda a humanidade. Então o Espírito Santo veio sobre Isaías profetizando lá na frente. E o Espírito Santo diz para Isaías: olha, haverá o Messias, e esse trará toda a liberdade à humanidade. Ele trará de novo, tirará a humanidade do cativeiro e trará de volta a origem da qual os criou. Então, amados, esse versículo, Isaías 63, nos traz a redenção do que ia acontecer lá na frente, quando Jesus veio trazer tudo isso para nós. Esse versículo nos revela que Jesus, ele veio trazer para nós o nosso lugar de origem, da qual era lá no início da criação, onde Deus formou o homem, trazendo comunhão. O homem tinha total comunhão com Deus. O homem conseguia falar com o Senhor face a face, mas por causa do pecado houve esse afastamento. Então Deus, ele foi trazendo uma trajetória ali, bolando um plano para tentar trazer a humanidade de volta para Ele. Então Deus, o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo, ele veio sobre o profeta Isaías, trazendo essas boas novas, que foi, o Espírito falou para ele, haverá vindo que vai trazer toda essa vida de volta para mim.
E o Espírito começou a profetizar mais a Isaías. E esse trará a libertação do meu povo, esse curará o coração dos aflitos, ele salvará toda a humanidade. E essa profecia, amados, ela veio acontecer anos depois, através da vinda de Jesus. Isso relata lá no livro de Lucas, no capítulo 4:18. Nós vamos ver Jesus dizendo: o Espírito Santo veio, está sobre mim. Observa que Isaías, ele falou: o Espírito veio sobre mim. E lá, mais na frente, Jesus vem dizendo: o Espírito está sobre mim para curar os cativos, para libertar os presos. E como nós podemos ver em todos os 4 ministérios dos evangelhos, nós podemos ver, né, o ministério de Jesus acontecendo tudo aquilo que foi profetizado lá atrás. Jesus, ele veio, né, curando os enfermos. Jesus, ele veio curando os aflitos, trazendo a paz, a alegria de volta, que a qual Deus tinha dado lá atrás. Então Jesus, ele veio trazendo tudo isso de volta para a humanidade. Né? Observa que ele disse: o Espírito está em mim. Ele não disse que o Espírito está sobre ele, o Espírito está em mim. Porque Jesus, ele veio com o Espírito dentro. E o Espírito vinha sobre ele para fazer essas boas obras. E sabe, queridos, Jesus, ele quando ele veio, né, e que quando ele morreu e ressuscitou, esse Espírito, ele veio habitar dentro de nós. Ele veio morar em nós. Mas você sabe que o Espírito Santo, ele só vai vir sobre nós, fazendo, né, aquilo que Deus designou para nós, que Jesus falou que nós fazíamos, quando nós damos lugar para Ele, para que Ele flui através de nós. Enquanto nós não damos lugar para Ele agir, Ele fica como uma caixinha preso lá dentro de nós, sem impossibilidade de fazer nada. Porque o Espírito Santo, ele só faz quando nós damos lugar para Ele fazer, quando nós deixamos Ele vir sobre. É como um poço, né? um reservatório de água que está ali fechado, a água fica ali paradinha. Mas no momento que abre, aquela água vem jorrando. Irmãos, e dependendo do reservatório, se for um reservatório muito grande, quando abre aquela água saindo, fazendo um estrago muito grande, não é verdade? Agora você imagine quando o Espírito Santo veio sobre nós. O Espírito veio sobre Jesus, Jesus causou um estrago muito grande no inferno. Ele fez o inferno chorar. Ele fez o inferno estremecer, porque ele fazia obras extraordinárias, porque ele deixou o Espírito fluir através dele, ele deixou o Espírito vindo sobre ele. E sabe, igreja, muitas das vezes nós temos que deixar esse Espírito vir sobre nós, para que a palavra venha se cumprir nas nossas vidas. Para que nós possamos fazer, né, coisas maravilhosas acontecer. Às vezes nós estamos na igreja, nós vemos pregar a palavra, que a palavra é poderosa, que a palavra funciona, mas muitas das vezes nós pensamos assim: eu estou fazendo, mas a coisa não está acontecendo. O que está acontecendo? Você sabe que se nós não deixarmos o Espírito fluir dentro de nós, nós vamos confessar, nós vamos falar a palavra, mas não vai surgir efeito, porque o efeito só surge quando nós deixamos ele fluir e se exalar através de nós. É assim como Jesus, ele veio cheio do Espírito Santo. E o Espírito estava dentro dele. Mas os milagres aconteceram através de Jesus no momento em que ele permitiu que o Espírito Santo vinha sobre ele.
E nós vivemos um tempo, amados, que nós precisamos deixar esse Espírito fluir através de nós. Nós vivemos um tempo onde nós precisamos dar lugar, liberdade para que o Espírito Santo possa fluir, possa fazer a obra que Ele quer fazer através de nós. Semana passada eu tive uma experiência que eu vou compartilhar aqui com vocês. A minha filha Rebeca, ela sempre pedia para batizar. Ela vai batizar agora no próximo batismo. Mas ela sempre pedia para batizar. E eu, mas Elias sempre conversava e falava, não, ela não está pronta, ela está muito nova e ela não está na hora dela batizar. E sabe que esse ano a gente conversou, ela já está com 11 anos, a gente falou assim, pronto, eu acho que ela já está pronta, ela já entende o que é o batismo, então vamos permitir que ela batize esse ano. E daí, falou assim, mas para ela batizar, ela vai fazer o curso dos novos membros. Eu falei assim, ela já é membro desde quando ela nasceu. Mas vamos lá. E ela começou a fazer o curso dos novos membros. Vós passou para ela o link para ela preencher para documentação da igreja, confirmando que ela é membro da igreja e tal. E aí ela começou a preencher aquele link. E chegou uma determinada pergunta que perguntou, que o link pergunta, que dia, que mês que você aceitou Jesus? E ela chegou para mim e disse, mamãe, que dia mesmo foi que eu aceitei Jesus? E eu disse, não sei, você já confessou Jesus? Ela, já. Eu falei assim, então você sabe a data que você confessou Jesus. Ela disse, sabe, mamãe, foi aquele dia que nós viajamos lá para Caxias, na conferência. Aquele dia, mamãe, o Espírito, eu aprendi a falar novas línguas, e naquele dia eu peguei, levantei a minha mão e confessei a Jesus. E aquilo me fez, irmãos, pensar sobre isso. Eu disse, meu Deus, nem eu sabia que a minha filha era batizada no Espírito Santo. E eu fiquei maravilhada com aquilo, de ver que uma criança, ela foi batizada no Espírito Santo antes mesmo de confessar Jesus. O Espírito Santo já veio morar dentro dela. E sabe que a gente tem que viver essa vida no Espírito, declarando a palavra, deixando o Espírito fluir através das nossas vidas, porque isso vai trazendo bênção para as nossas vidas, vai trazendo bênção para a nossa casa, para a nossa família. E sabe, amados, se hoje nós queremos ter um lar abençoado, uma família abençoada, os filhos abençoados, nós temos que estar vivendo essa vida no Espírito, nós temos que estar vivendo uma comunhão com Deus, nós temos que estar fazendo aquilo que Deus designou para nós fazer. E muitas das vezes nós perguntamos, por que a minha vida está assim, por que a minha vida não está fluindo, por que nada está acontecendo na minha vida? Você sabe por quê, amado? Porque muitas das vezes nós vivemos preocupados com as coisas deste mundo. Né? Nós não damos prioridade para as coisas espirituais. Nós estamos dando prioridade, né, em conquistar coisas, né, aqui nesse mundo, conquistar bens materiais, conquistar felicidade, né, aqui que é passageira. E sendo que, na verdade, o próprio Jesus, ele disse, buscai primeiro o meu reino, para que essas coisas sejam acrescentadas. Mas nós, né, mudamos os fatos. Muitas das vezes nós mudamos os fatos. Nós vamos buscar primeiro, né, as coisas materiais, procurar um carro, ter um bom trabalho, procurar, né, passear, se divertir à vontade. E depois nós buscamos aquilo que Deus designou para nós. Você sabia que quando você se entregou a sua vida a Jesus, a sua vida não mais pertence a você? A sua vida pertence a Ele. Então nós temos que fazer a vontade dEle, não a nossa vontade.
No momento em que nós nos entregamos para Jesus, nós temos que viver na dependência dEle. A palavra diz que Ele que nos sustenta, que é Ele que dá a nós condições, mas muitas das vezes nós achamos que o nosso sustento, as nossas condições vêm com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento. Não, igreja, nós precisamos se conscientizar que nós temos algo muito valioso dentro de nós e Ele está ali desejoso para que nós possamos deixar Ele fluir através de nós. Né? Jesus, ele vem ensinando aos seus discípulos, porque ele ainda não tinha morrido, então o Espírito não podia estar dentro dos discípulos, mas ele vinha ensinando. No momento em que ele ensinava, nós podemos perceber que naquele momento os discípulos não estavam entendendo nada, porque eles não tinham o Espírito dentro deles. E eu gostaria que vocês abrissem lá em Atos 2:8. Aleluia, aleluia. E eu gostaria que vamos ler todo mundo junto. Atos 2:2. Não, é 1:8. Não é 2 não, desculpa. Eu gostaria que nós todos lêssemos esse versículo junto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e se farão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, toda Samaria e até os confins da terra. Eu me alegro com isso, eu não sei você, mas eu me alegro com isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Observa que Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías fala que o Espírito veio sobre ele. Anos depois veio Jesus dizendo que o Espírito estava sobre ele. E o próprio Jesus, com a sua boca, ele disse, né, que o Espírito Santo vinha sobre nós trazendo poder, nos dando autoridade. E sabe, igreja, que você tem esse poder, porque você tem o Espírito dentro de você. Então o Espírito de poder já está sobre cada um de nós, esperando o momento para que Ele possa executar a sua obra perfeita através de nós. Eu ouvi uma frase dizendo, uma pessoa me dizendo, sabe, irmã, se nós vivemos pelo menos a metade da vida de Paulo, o mundo seria totalmente diferente. E você sabe que Paulo, quando ele se entregou totalmente a Jesus, ele entregou a sua vida de corpo e alma, totalmente na dependência dele. E se a igreja de Cristo hoje, se vivesse pelo menos a metade da vida que Paulo vivia, o mundo seria um mundo melhor. Porque Paulo, ele disse, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. E sabe, meus irmãos, que às vezes nós vemos preocupados com tanta coisa, né? Com tanta coisa neste mundo. E tem muitos crentes, quando falam em morrer, até fica meio temoroso. Lógico que nós não queremos morrer, Deus não fizemos nós para morrer, por isso que nós não alegramos com a morte. Mas você sabe que nós cristãos, quando fala na morte, nós temos que nos alegrar, porque nós estaremos de volta para a nossa casa. Era esse entendimento que Paulo tinha. Ele sabia que ele estava alegre de estar ali fazendo a obra, pregando o Evangelho, fazendo os milagres através de Cristo, mas o prazer maior dele era estar lá na sua casa. E assim é a nossa vida hoje, irmãos. Nós temos que fazer a obra que Cristo fez. Eu fico imaginando Pedro. Pedro, ele antes de ter o Espírito Santo, né, a Bíblia relata até que ele era um homem assim, meio ignorante, meio bruto.
Mas quando Pedro recebeu aquela profecia que Jesus disse, mas vem sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito de poder. A Bíblia fala que Pedro, quando ele recebeu esse poder vindo sobre ele começou a pregar com ousadia a palavra. Pedro, ele foi ousado, ele começou a não ter medo de nada, ele não teve medo da morte. Pedro, a Bíblia diz que ele estava preso, e no momento que ele estava sabendo que ele ia ser degolado no outro dia, ele estava lá dormindo. Porque ele sabia, irmão, o poder que estava sobre eles. Então isso nos mostra que o Espírito Santo, ele nos traz a calma, ele nos traz o refrigério, mesmo na hora das dificuldades, mesmo na hora que a circunstância vem sobre as nossas vidas. Então esse é o objetivo da qual nós cristãos temos que estar cheio do Espírito Santo, temos que deixar esse Espírito fluir através de nós, temos que deixar esse Espírito conduzir as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, fazer as obras que Cristo fez, nós precisamos pregar esse Evangelho, e esse Evangelho vir com aquilo que a Bíblia promete. O Evangelho, ele é seguido de milagres, sinais e maravilhas. E hoje nós não estamos vendo essas maravilhas hoje, porque nós não estamos entregando totalmente a nossa vida, nós não estamos deixando o Espírito vir sobre nós. Enquanto isso, amado, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão indo para o inferno, enquanto nós estamos simplesmente contentes com a vida que nós levamos. Não, amados, não, nós não podemos contentar, nós temos um ministério a cumprir, nós temos uma promessa a fazer, nós temos que pregar esta palavra e ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida da qual Deus prometeu para nós. Deus prometeu uma vida de paz, Deus prometeu uma vida de refrigério, Deus prometeu uma vida de conquista. Nós não podemos querer conquistar isso na força dos nossos braços, mas nós temos que entender que essas bênçãos, essas coisas, elas virão a partir do momento em que nós nos dedicar à vida que Deus projetou para nós. Você sabe que a igreja está precisando correr a carreira que Deus preparou. Deus, ele preparou uma carreira para cada um de nós. A cada um de nós ele tem um propósito. A cada um de nós ele tem um objetivo para alcançar. E nós temos que deixar que esse propósito se cumpra através de nós. A Bíblia fala que Deus, ele deu uma unção para cada um de nós. E esta unção tem um objetivo. E sabe, amados, nós temos que procurar a revelação, a sabedoria, para que Deus nos revele qual é esse objetivo, qual é esse propósito, qual é essa carreira que Ele quer que nós corramos. A igreja do Senhor, ela precisa se despertar. A igreja do Senhor, ela precisa estar mais falando em outras línguas, recebendo as direções divinas. A igreja do Senhor, ela tem que passar a orar mais, a se entregar, a tornar o seu espírito sensível, a receber as direções do Senhor. Quando nós oramos, quando nós falamos no Espírito, o próprio Espírito Santo vai trazendo entendimento para as nossas vidas. Eu estava compartilhando com as mulheres aqui no culto. Amados, eu estava trabalhando e no momento que eu ia para o trabalho, o Espírito me levou a ir orar em língua dentro do ônibus. Chegou no trabalho, eu senti aquela presença tão gostosa que eu lá trabalhando com o meu corpo, mas o meu espírito estava ligado, falando em outras línguas, louvando, a ponto das meninas que estavam perto de mim: se você hoje está apaixonada, você está tão feliz, só está cantando. Eu disse: eu estou sim, estou apaixonado por Jesus. E naquele momento o Espírito começou a trazer coisas que eu estava buscando há muito tempo. O Espírito Santo começou a trazer revelações daquilo que eu iria fazer.
Então, amados, a nossa vida, ela tem que ser assim. Ah, mas eu vou ficar agora só lendo a Bíblia, eu vou ficar agora só orando. Não, querido, você pode, o seu espírito pode estar o tempo todo conectado com os céus, se você quiser. Se nós queremos, o nosso espírito, ele pode estar o tempo todo, 24 horas, conectado com o céu. Basta nós ligar a nossa mente à palavra, basta nós ligar a nossa mente naquilo que o Senhor, Ele tem para as nossas vidas. A igreja precisa despertar, amados, nesse aspecto de ser cheio do Espírito Santo. O Espírito, ele quer fazer obras extraordinárias através da igreja, através de nós. O Espírito, ele quer curar pessoas, o Espírito, ele quer transformar pessoas, ele quer tocar o coração das pessoas. Hoje nós temos visto muito pouco pessoas confessando Jesus, porque às vezes, amado, nós nos contentamos, né? Nós estamos bem assim, nós vemos no culto, nós celebramos, nós confessamos, nós chamamos a existência daquilo que nós queremos aqui nessa terra. E esquecemos de chamar a existência do que nós queremos espiritualmente. Muitas vezes as nossas mentes estão ligadas para isso. Não, eu vou chamar a existência de um carro, de uma casa, de um emprego, de um bom salário. Vou chamar a existência da minha saúde. Eu vou chamar a existência daquilo que eu quero. Mas você sabe que muitas das vezes nós temos que chamar a existência daquilo que Deus quer para nós. Não o que nós queremos. Não coisas materiais, que Jesus, ele diz que essas coisas viriam. Essas coisas viriam sobre nós, quando nós fizemos a vontade do Pai. Então, nós precisamos despertar sobre isso, amado, nos conectar com o céu, nos conectar com essa palavra, tendo essa palavra na nossa boca, orando mais, buscando mais, lendo mais, se enchendo mais, desconectando das coisas deste mundo, porque, amado, nosso tesouro, ele não está aqui. Nosso tesouro está lá, tem um galardão esperando a cada um de nós. Tem um prêmio esperando para cada um de nós, aqueles que fazem a obra de Deus aqui nessa terra. E é nisso que nós estamos focados. Muitas das vezes nós vemos, né, grandes ministros da palavra operando sinais, milagres, maravilhas. Nós falamos, uau! Mas você sabe que isso pode acontecer com a nossa vida também. Deus, ele não faz acepção de pessoa. O Espírito Santo, ele está dentro de todos nós. Nós só precisamos deixar ele vir sobre nós, para que o inferno chore. Você sabe que muitas das vezes nós estamos chorando pelas coisas que o diabo faz. E está totalmente errado, é ele que tem que chorar pelas obras que nós fazemos. Nós temos que mudar os fatos aí, irmãos. Em vez de chorarmos por aquilo que ele faz nas nossas vidas, ele tem que chorar por aquilo que nós fazemos na vida deles. Porque em nós está o espírito de poder. Em nós está o espírito de poder. Em nós está esse espírito que flui, esse espírito que se move, esse espírito que está ali pronto para fluir, né? Como Jesus veio profetizar sobre as nossas vidas, como Isaías recebeu a profecia que veio sobre Jesus. Então, amado, esse Espírito Santo, ele está desde a fundação do mundo, esperando palavra para que ele possa agir, esperando a liberdade para que ele possa fluir. Deus permitiu que ele fluísse e por isso houve solução no caos. Deus permitiu que ele fluísse, então houve a humanidade, porque se o Espírito Santo não tivesse fluído, não haveria ordem no caos. Então aí veio a dificuldade, veio o pecado, o homem pecou, veio as doenças, veio as misérias, veio a desgraça, mas Deus ali, ele profetizou que viria um para conquistar tudo isso de novo. E é por isso que nós celebramos, é por isso que estamos aqui, amados. Mas nós precisamos nos despertar de prestar um culto racional ao Senhor, um culto de celebração a qual Ele quer ser celebrado.
Não vir simplesmente o nosso corpo para a igreja, mas o nosso espírito tem que vir também conectado nele e na palavra, para que nós possamos receber as instruções aonde nós vamos fazer a obra dele acontecer. Então, o que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã? Para que nós despertamos nessa palavra, para que nós despertamos nesta comunhão e deixar ele jorrar através de nós, para que através de nós aconteçam os milagres sobrenaturais. Sabe, irmãos, Deus, ele está lá no céu. A palavra diz que Jesus ele está sentado no teu trono, porque ele designou essa responsabilidade para cada um de nós aqui nessa terra. O que ele tinha para fazer aqui, ele fez. Agora ele está sentado lá e designou para a igreja, para cada um de nós fazermos. E nós temos essa responsabilidade de levar essa palavra, de levar a libertação aos cativos. Nós temos essa responsabilidade de curar os enfermos. Nós temos essa responsabilidade de levar a alegria aos corações contritos. E muitas das vezes nós estamos paradinhos enquanto pessoas estão sofrendo. Então, amados, é a hora de despertarmos, é a hora de ser cheio, é a hora de recebermos essa dádiva, esse poder sobre nossas vidas e deixar ele se manifestar para que a igreja seja triunfada aqui nessa terra, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que pessoas reconheçam que há um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, que há um Deus que pode tirar eles da prisão, da escravidão, do medo, da depressão, das enfermidades. É nós que vamos levar isso, amados. Não é nós que temos que ficar sofrendo com esse tipo de coisa, depressão, tristeza, enfermidade, não. Nós temos que levar, porque nós já somos curados, nós já somos alegres, nós já somos supridos pela palavra. Então nós temos que levar essas boas novas àqueles que necessitam. O Espírito Santo está pronto para fluir. E hoje nós estamos aqui, celebrando aquilo que Jesus fez para nós. Nós estamos aqui para participar de uma santa ceia, onde nós relembramos tudo o que Ele fez por nós. Onde nós relembramos aquilo que Ele, o sangue dele derramado a nosso favor, onde nós celebramos a nossa nova vida, as nossas conquistas em Deus, onde nós sabemos que nós estamos nele e Ele está em nós. E sabe que nesta manhã Deus está liberando a unção de poder sobre a igreja. Sabe, querido, nós temos experimentado de grandes milagres nesta igreja, nós temos experimentado de um tempo poderoso, e você sabe que Deus ele está preparando esta igreja para alcançar a vida, alcançar esta cidade, mas para isso nós precisamos dar esse lugar, essa liberdade para que o Espírito Santo possa fluir através de nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse Espírito já veio, esse Espírito já desceu, esse Espírito já está dentro de nós. Nós podemos fazer as obras que Jesus fez. Se nós não puder, Jesus não teria dito. Mas o próprio Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz. A igreja não pode parar, amados. A igreja não pode estagnar. Nós não podemos ficar estagnado, parado, só esperando as coisas acontecer. Não, é nós que temos que fazer acontecer através da unção, através do poder, através do Espírito se movendo através de nós. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Aleluia, quero chamar o Ministério de Música. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero ver a igreja do Senhor adorando. Se você não é batizado no Espírito Santo, se você não fala em outras línguas, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você.
Você vai sair daqui falando em outras línguas para que você possa exercer essa função no Espírito. Se você ainda não fala em outras línguas, pode vir aqui à frente. Nós vamos estar aqui orando por você. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia.